galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje é uma conversa que eu estava esperando há muito tempo para fazer, uma conversa que acho que vocês vão achar bastante interessante. É se aprofundar sobre diversos tipos de modelos que o pessoal usa para precificar o Bitcoin e comentar sobre as suas características positivas e suas características não tão positivas assim. E para isso, ninguém melhor que o Cauê Oliveira para me ajudar com essa tarefa. Então, cara, primeiro bem-vindo e começa se apresentando. Quem é o Cauê Oliveira? Qual é a sua trajetória antes do Bitcoin? Como você veio parar nesse mundo? O que você tem feito dentro do ecossistema? Dá um panorama geral para a galera te conhecer. Pô, maravilha. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Sempre achei irado bater um papo contigo. É, para quem já tá aí na bolha, sabe que a gente já trocou algumas ideias, tanto lá no canal do Block Trends, quanto e no Explica Bitcoin também, né? Bom, meu nome é Cauê Oliveira. Para quem não me conhece, eu sou Head de Research e analista on-chain lá no Block Trends. Eu faço mais essa parte de análise de dados e compreensão do ciclo de mercado do Bitcoin, focado em conteúdo educacional, né? Então, o que a gente tem feito lá, o Block Trends é uma edtech, então ela é uma empresa focada em produzir material educacional. E o que a gente tem feito é basicamente criar conteúdo informativo, analítico e educativo sobre Bitcoin e macro no geral, né? O que a gente tem feito mais trazendo cursos, trazendo relatórios, trazendo mais recentemente, a gente lançou agora nessa sexta-feira a carteira Satoshi, que foi uma idealização minha. Eu sempre tinha visto muitas casas de análise, muita gente incentivando as pessoas a estruturarem carteiras recomendadas, inundadas de outros ativos, fazendo aquela teoria de portfólio, onde eles tentam colocar a diversificação, a tão falada diversificação, que costuma ser muito trazida do mercado tradicional. E aí, na sexta-feira anterior a essa, né, um pouco mais de uma semana, a gente lançou a carteira Satoshi, que é basicamente uma carteira só de Bitcoin. Então, ela possui Bitcoin e dólar e faz gestão ativa com base em exposição para tentar absorver o máximo de Bitcoin. Então, a gente também lançou isso daí. E na minha trajetória é basicamente análise on-chain no que diz respeito ao Bitcoin. Eu comecei falando sobre cripto no geral, então eu fui impactado por tudo primeiro, comecei a publicar material na internet, comecei a publicar algumas análises, principalmente no Twitter, mais ou menos em 2021, mais ou menos, no final de 2021, eu comecei a publicar material em inglês sobre análise on-chain de Bitcoin. Nesse momento eu já estava há um tempo, né? Eu já tinha conhecido o Bitcoin mais ou menos em 2018, já tinha começado a estudar em 2019, fiquei 2019, 2020 ali estudando e compreendendo tudo que acontecia no mercado cripto, né? E aí em 2021 eu fui realmente fisgado pelo buraco negro que é o Bitcoin, e aí comecei a falar só sobre o Bitcoin, focando em Bitcoin, porque eu acredito que é aquilo que existe de mais valor dentro desse mercado, né? E aí comecei a falar sobre análise on-chain especificamente. Então eu falei bastante sobre modelos, bastante sobre estilos de precificação, formas de compreender a rede do Bitcoin. E aí em 2022 eu comecei a publicar em português, e foi pouco tempo depois de começar a publicar em português, mais ou menos uns 3 meses, publicando análise on-chain em português. Eu fui convidado para alguns projetos, na verdade, fui chamado para fazer parte de algumas coisas, dentre elas o Block Trends, né? Então, a construção do Block Trends como empresa, como ela é hoje. E aí, desde então, tenho seguido isso daí. Antes disso, né, tem um histórico bem diversificado, mas logo antes de entrar no mercado do Bitcoin, mercado cripto, pode-se assim dizer, eu trabalhava com exportação, então eu já tinha algum conhecimento um pouco mais sobre economia, eu já entendi um pouco mais sobre geopolítica, então isso me ajudou também a compreender o mercado como um todo, porque eu me formei em comércio, em negócios de comércio internacional em Portugal, e depois fui trabalhar na Espanha. Então na Espanha eu fazia exportação para o Reino Unido e para outros países do mundo, então isso me deu
background um pouco bom no que diz respeito a business mesmo, e entender um pouco mais sobre a economia global, né? Tá olhando para vários países, entender mais como é que funciona isso tudo. E aí, desde então, Bitcoin e educação. Boa, perfeito. Bom, começando do começo, na sua visão, o que são modelos? Ou seja, se eu te falo sobre modelos de precificação do Bitcoin, o que vem na sua mente? E eu te pergunto isso porque muitas vezes, quando eu falo desse tipo de coisa, tipo, eu percebo que tem definições diferentes que pessoas estão usando e por isso a gente acaba gerando muito ruído em vez de só, sei lá, às vezes uma pessoa está falando A, outra pessoa está falando B, assim. Então, primeiro é importante definir semântica, né, para a gente fazer esse tipo de conversa. Eu acho que o modelo, pelo menos do que é trazido da estatística, o modelo ele é uma fórmula que deriva de alguns certos dados, né, de alguns certos conjuntos de dados ou premissas que tem como objetivo, aqui pode ser a precificação, nesse caso a gente está falando sobre o modelo de precificação, mas poderia ser um modelo de outra coisa, né? Mas o que ele tenta fazer é teorizar sobre cenários futuros. Então, o modelo é basicamente uma forma de utilizar matemática, estatística, para conseguir teorizar sobre um cenário futuro. Esse cenário futuro pode ser sobre preço, pode ser sobre variação de atividade, pode ser uma amostra populacional em termos geográficos, demográficos, então tem vários modelos, né? Quando a gente está falando em modelo de precificação do Bitcoin, geralmente é alguma fórmula matemática derivada de algum conjunto de dados, seja do preço, ou seja, de outras informações relacionadas à própria estrutura de mercado do Bitcoin, estrutura técnica mesmo, e que tenta trazer um valor futuro, né? Trazer uma trajetória futura para o preço do Bitcoin. Boa, perfeito. No fundo, você falou que 90% das pessoas estão pensando, quando a gente está conversando disso, o que eu também penso em 90% do tempo. Eu só achei importante fazer essa distinção porque também tem aquele outro termo que é modelo mental, né? E aí, sei lá, tipo, a gente vai entrar nisso no finalzinho, quando a gente falar do estoque do FOMO, que é que o estoque do FOMO, na verdade, nada mais é do que um modelo mental. E aí, no fundo, isso é uma questão de semântica, assim, tipo, a grande maioria das pessoas realmente entende modelo como modelo matemático. E agora, para quem está vendo a imagem no podcast, eu deixei só a definição rápida do que é um modelo mental, um modelo matemático, para deixar bem essa diferença. Mas, no fundo, é que um modelo matemático, ele não é subjetivo, assim, ele tem, sabe, dados, ele é falseável, ele pode ser confirmado ou rejeitado, enquanto um modelo mental é muito mais uma maneira de entender situações e eventos. E isso vai ser importante só no finalzinho do podcast, mas eu achei importante fazer essa ressalva porque eu, conversando com o Breno, você conversou com o Breno recentemente, o Breno é ótimo, maravilhoso, o cara sabe muito. Mas a gente sempre esbarra nessa questão quando a gente está conversando sobre o estoque do FOMO, porque alguém já publicou uma imagem dele com números, e para mim os números não significam nada, para mim é muito mais uma questão de uma trajetória para o futuro. Mas enfim, para não antecipar a pauta, deixa eu começar perguntando para você, assim, no fundo, toda vez que a gente estuda o Bitcoin, a gente vê aqueles modelos de ciclos de 4 anos, a gente vê, sabe, a gente analisa muito o Bitcoin dentro de um aquário, dentro do seu próprio universo. Mas você e eu já conversamos, inclusive no podcast da Blocktrend sobre o halving, que, na verdade, muito do que influencia o Bitcoin é a sua relação com o M2. Se a gente pensar nisso, primeiro, como você avalia essa relação do Bitcoin com o M2? Você usa isso para interpretar coisas? Você não usa? Porque, assim, para mim faz muito sentido olhar isso, sendo bem sincero. É uma coisa que Eu acho que é o que mais faz sentido dentre a grande diversidade de paralelos que a gente costuma fazer sobre a precificação do Bitcoin, né? A gente costuma fazer um paralelo sobre crescimento de endereços, costuma fazer paralelo com a utilização do mercado futuro, crescimento de número de baleias. Eu acho que isso tudo aí é válido, obviamente é válido, mas
no fundo, o passo 1, né? Então, aqui, se a gente conseguir construir uma forma de entender o fluxo de capital no planeta, o passo 1 começa com a criação de dinheiro. Então, não tem como a gente ter um crescimento de baleia, um crescimento de endereço, um aumento de demanda, um fluxo de capital, sem ter o dinheiro específico para que determinada coisa aconteça. Porque a gente, no final das contas, a gente está falando sobre, quando a gente está falando em precificação, a gente está falando sobre a variação cambial ali entre o Bitcoin, o dólar, o Bitcoin e moedas fiduciárias. Se a gente precificasse Bitcoin sendo um Bitcoin igual a um Bitcoin, que no final é um Bitcoin é igual a um Bitcoin, só que isso não importa para o mercado, aí sim a gente não precisaria se preocupar com a outra, o denominador, né, do cálculo, né? A gente não precisaria se preocupar com Bitcoin barra dólar. Por quê? Porque o Bitcoin teria a sua própria precificação com base nas suas próprias premissas. Só que quando a gente está falando em precificação de mercado aberto, a gente está sempre falando sobre variação cambial, que é o câmbio entre o Bitcoin e o próprio dólar. Só que não tem como a gente observar somente o Bitcoin se ele está sendo precificado em dólar sem olhar o dólar. Então eu acho que no final das contas, o passo 1 é entender a própria liquidez que o dólar tem, não só o dólar, outras moedas fiduciárias também. Aqui quando a gente fala em M2 global, a gente tende a pegar aí talvez os 18, aqui eu costumo utilizar até 21 bancos centrais, então as 21 maiores moedas que existem no planeta. Então a gente estava vendo justamente o início, o passo 1 para aumentos de demanda. E o Bitcoin ele tem uma característica muito interessante, que assim, talvez uma das pessoas que sejam mais vocais e que tem um trabalho mais sólido em relação a isso daí, a explicação do prêmio monetário que outros ativos carrega é o Rafael Zaguri, né? Que ele tem aquele modelo do Nakamoto Portfólio lá, onde ele explica muito bem sobre essa questão do prêmio monetário e ele traz de forma bem didática como é que outros ativos financeiros têm uma precificação acima do que deveriam ter, justamente porque as pessoas tendem a procurar uma forma de preservar o seu capital ao longo do tempo e do espaço, né? Quando a gente olha para o Bitcoin, a gente percebe que ele tem características únicas que deixam ele, que fazem com que ele seja muito melhor do que esses outros ativos para preservar o capital entre o tempo e o espaço. Então, a partir desse momento, a gente percebe como é que esse fluxo de capital que está alocado em outros ativos vai fluir eventualmente para o Bitcoin. Se a premissa básica aqui, se a base desse raciocínio é que o indivíduo necessita preservar o seu capital, o seu poder de compra ao longo do tempo, justamente porque desde 1971 nós temos uma estrutura de moeda fiduciária que é impressa e que é criada novas unidades monetárias, como muitos daqui que já conhecem, já estão no mercado do Bitcoin sabem muito bem. Então a premissa básica é que o indivíduo vai tentar buscar encontrar meios de preservar esse poder de compra. E esse poder de compra é destruído no momento em que surgem novas unidades monetárias. Então, se esse poder de compra é destruído quando surgem novas unidades monetárias e o indivíduo tem a tendência a tentar proteger o seu capital no momento que surgem novas unidades monetárias, ele vai correr para o ativo que tem a melhor característica intrínseca de conseguir fazer essa preservação. E nesse caso, o Bitcoin ele acaba surgindo como uma esponja de liquidez justamente por esse racional que eu acabei de falar. Ele captura muito do valor que é impresso, que é trazido em aumento de base monetária global, de aumento de liquidez no planeta, porque justamente ele tem as melhores características para ser um preservador de poder de compra ao longo do tempo e do espaço também, por ser na internet, né? Boa. Deixa eu compartilhar a tela agora só para ilustrar isso que você falou. Aqui a gente vê o M2 global e você falou em acho que 20 bancos centrais, um número assim. Aqui o pessoal que cuida desse site, que é o Bitcoin Data, coloca um pouco menos, coloca global, mas a gente vê que tem a somatória de 6 bancos centrais com market cap do Bitcoin. E a gente vê essa relação de cada subida no preço do Bitcoin está associada a um momento de mais impressão, de maior expansão da base monetária, né? Aqui, essa outra imagem mostra muito bem a variação ano contra ano. Então, é uma variação em porcentagem, assim. Esses bancos aí, eles já vão capturar praticamente 90%, tá? Eu costumo utilizar um indicador no TradeView que ele pega até 20 bancos centrais, mas pegando Japão, China, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Brasil, pronto, aí já dá basicamente 90% do capital que tem no planeta. Boa. Deixa eu agora apresentar uma outra imagem que eu acho que
entra muito bem nessa conversa, que é a gente acabou de ter essa inversão, né? A gente acabou de ter um momento que o M2 estava sendo reduzido, ou seja, estavam reduzindo a base monetária, e a gente está voltando a um momento com variação positiva de base monetária. E aí, no meme que o pessoal põe, já coloca, inclusive, here we go. Faz sentido acreditar que isso vai ter influência no cenário dos próximos 6, 12 meses? Sim, faz sentido sim. Se essa tendência se perpetuar e a gente ter uma nova expansão da base monetária mais incisiva aqui, a gente provavelmente vai ter também uma captura do Bitcoin em relação a esse capital que vai sendo jorrado no mercado, capital novo, né? Não só do. Aí o M2, nesse caso, é dos Estados Unidos, né? Que é o que é emitido aí pelo Fed, mas também de outros bancos centrais, principalmente China e Japão, que já estavam em processo de expansão monetária antes dos próprios Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos já viu essa tendência reverter agora, ou a gente provavelmente vai ver nos próximos meses, mas a gente já estava vendo aumento de liquidez por parte de bancos centrais asiáticos já acontecendo desde o ano passado, que foi justamente boa parte daquilo que a gente viu de precificação positiva no Bitcoin de 2023 para cá, foi justamente liquidez vindo de bancos centrais asiáticos. E agora a gente está vendo já o Ocidente se virando para isso. O Banco Central Europeu ainda permanece bastante flat também, mas a tendência é que, eventualmente, nos próximos 8, 14 meses, a gente já esteja sentindo esse aumento de base monetária bem mais significativo mesmo. É interessante também, só ressaltar que a gente focou muito no Bitcoin, mas para quem está acompanhando a gente, essa expansão de base monetária, no fundo, ela está correlacionada ao desempenho de todos os ativos considerados ativos de risco. Essa imagem aqui, ela coloca o M2, né, que é essa base monetária, com o S&P 500, que é, no fundo, o índice geral da economia americana, o Ibovespa da Bolsa Americana. E plotando um com o outro, você vê que não tem crescimento real nenhum. Assim, desde 2009, pelo menos, o crescimento do S&P 500, ou seja, do mercado acionário americano, é basicamente o crescimento da base monetária americana. Eu lembro que isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção para o Bitcoin quando eu estava estudando em 2020. Era um vídeo daquele cara, o Raul Paul, e ele mostrava justamente essa plotagem e falava basicamente que, portanto, o S&P 500 é a renda fixa e qualquer coisa que renda menos do que o S&P 500 está perdendo para a inflação. Foi um dos primeiros estalos, assim, para mim, foi ver essa imagem. E outra coisa, né? Muita gente acaba confundindo o evento de correlação com a causalidade desse evento de correlação, né? Muita gente acaba focando na correlação que existe, e aqui pode pegar de 30, 60, 90 dias do SP500 com o Bitcoin, pode ir até além, né? Pode ir a correlação, essa mesma janela temporal de correlação do Bitcoin com a Nasdaq, aqui pegando as principais empresas de tecnologia, e dizer que o Bitcoin funciona como uma ação da Bolsa dos Estados Unidos ou funciona como uma ação da Nasdaq. Só que essa correlação, ela não explica a causalidade dessa correlação. E qual é a causalidade? O que causa esse tipo de correlação? É justamente porque ativos de risco possuem o maior prêmio monetário que a gente vê hoje, porque a maior parte das pessoas, e aqui geralmente mais ricos, né? Geralmente o mais rico ele guarda dinheiro em ativos, enquanto os mais pobres gastam dinheiro em passivos. É isso que também acaba favorecendo que a desigualdade social seja tão distoante em países de o que chamam de, entre aspas, terceiro mundo, e justamente a gente vê esse fluxo de capital fluindo para ações, principalmente ações de tecnologia, que tendem a ser mais disruptivas e que tendem a ter um valuation muito mais exponencial do que empresas de comércio varejista ou coisas como empresas mais tradicionais. É justamente a causa é justamente a expansão monetária, né? Ao aumento de liquidez monetária. Então, as pessoas tentando, aquilo que eu expliquei anteriormente, as pessoas tentando preservar o seu poder de compra ao longo do tempo, tendem a buscar ativos que têm um potencial exponencial de crescimento muito mais alto, que nesse momento está mais concentrado nas maiores empresas dos Estados Unidos e especificamente nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que são as empresas que
que mostraram o maior crescimento aí nas últimas décadas. E é por isso que o Bitcoin tem uma correlação muito parecida com empresas de tecnologia e muito parecida com o SP500. Não é que o Bitcoin ele é uma empresa de tecnologia ou que as pessoas acreditam que ele seja similar a uma empresa nos Estados Unidos, mas sim que o fluxo de capital, o interesse em alocação de capital funciona muito similar em ambos os casos, porque funcionam como meios de proteção de capital, só que eventualmente o Bitcoin vai começar a capturar boa parte desse prêmio que está hoje posicionado em ações. Né? Boa. Só para concluir essa parte de liquidez, também é interessante ver que tem o pessoal que acredita, e quando eu digo pessoal, isso é de uma matéria do Financial Times, mas a gente consegue achar ciclos muito maiores de liquidez. Eles acreditam realmente que a liquidez global, em vez de ser só um padrão aleatório, se a gente olhar só a curvinha azul aqui, talvez você poderia achar que é aleatório, mas, de acordo com eles, você consegue encaixar uma senoide com uma certa precisão. E, de acordo com essa senoide de liquidez global, a gente estaria justamente nesse momento de inversão. Isso aqui, se você olhar, explica muito bem o bear market de final de 2021, 2022, 2023. Começou a ter inflexão aqui, o Bitcoin começou a subir, a liquidez do mundo começou a subir também. Então, é muito interessante que é isso, né? A gente vai acreditando que não, tipo, o Bitcoin funciona sozinho. Não, não é verdade. E faz muito sentido, né? Assim, o ciclo de liquidez do Michael Howell, que é esse que você estava mostrando aí na imagem, né, publicada pelo Financial Times, ele é o fundador da Cross Border Capital, e ele tem esse ciclo de liquidez porque justamente ele conseguiu compreender que expansões monetárias acabam gerando sobrevalorização em ativos, essas sobrevalorizações em ativos tendem também a gerar sobrevalorização em preços de bens e serviços, e eventualmente os bancos centrais eles são incumbidos a tentar controlar essa inflação de preços aqui por conta da inflação monetária causada por eles mesmos, né? Então é um efeito bola de neve, né, que vai basicamente fazendo com que cada vez que há um aumento de preços causado pela inflação monetária, eles precisam atuar sobre a taxa de juros, eles precisam atuar sobre as condições de liquidez geral, eles precisam atuar sobre o próprio Treasury General Accounts, que é uma das principais formas deles emitirem moeda aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e o que acontece é que eles causam a própria inflação de preço, atingem a base monetária global, atingem a base monetária doméstica ali dos Estados Unidos, tentando reduzir a liquidez para diminuir a inflação, e em determinado momento essa redução de inflação também acaba gerando ou recessões ou períodos de baixo crescimento econômico que eventualmente são impulsionados por novas inflações monetárias e assim reinicia o ciclo. Então, basicamente, o que o Michael Hyatt traz nessa senoide que ele traça aí é justamente os ciclos de expansão e contração da base monetária do dólar e dos outros bancos centrais ao redor do planeta, justamente no sentido de que eles precisam impulsionar a economia através de expansão de liquidez e, eventualmente, essa expansão de liquidez precisa ser contraída por conta dos efeitos colaterais que eles mesmos causam. Então, acaba sendo um ciclo muito curioso e esse ciclo acaba se expandindo para outros ativos também, porque eles atuam em ciclos também. Então, como cada evento de expansão monetária tem efeitos secundários negativos, que no caso é a perda do poder de compra, que no caso é a expansão aliás, é o aumento do índice de preços na maioria dos países que a gente consegue ver esse tipo de fenômeno ocorrer, acaba também gerando esse evento cíclico de mercado de expansão e contração da liquidez global. Né? Boa. Só demonstrar então aqui como essa relação também é feita para o Bitcoin, né? A gente estava falando nisso, mas só para demonstrar aqui, que é justamente esse ciclo de liquidez. E aqui a gente vê o que aconteceu no preço do Bitcoin, tipo, nessa mesma escala. E a gente está justamente nesse momento de liquidez que voltou a fazer sentido você investir em ativos de risco, para quem segue esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de modelo de liquidez para influenciar a sua alocação de capital. E o que acontece nesse momento é justamente o começo da alta do Bitcoin. Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais,
digitar o valor que você deseja transferir e clicar em enviar. Agora, digite ou cole a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA-PIN. Por fim, escolha o método de pagamento clicando em reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Bom, relacionado a toda essa história de liquidez, a gente estava falando de liquidez fora do ecossistema do Bitcoin. Mas também tem uma liquidez que é interessante falar, que é uma liquidez que está dentro do ecossistema do Bitcoin e não é gerada pela mineração, e sim gerada pelos hodlers, pelo pessoal que vai acumulando o Bitcoin no longo prazo e não faz questão de vender. Aí eu vou compartilhar a tela aqui mostrando justamente a oferta que está na mão dos long time hodlers, de acordo com o Rational Root. Você usa esse racional de moedas que estão na mão de poupadores de longo prazo para alguma coisa? Você usa para estruturar que tipo de pensamento? Claro, uso bastante, até mesmo a própria perspectiva de olhar os long-term holders, que são aquelas moedas que estão imóveis há mais de 155 dias, como também as que estão se movendo a menos de 155 dias, né, que são ali os short-term holders. É um racional que faz muito sentido quando você começa a entender esse período de ciclicalidade, e também porque a análise on-chain, né, e agora observando essa métrica, é uma métrica de análise on-chain, ela traduz muito daquilo que eu costumo chamar a análise on-chain, que é de uma ferramenta de economia comportamental. Porque o que a gente vê nessas métricas de variação de tempo, de hodling, né, de quantidade de tempo de mobilidade de moedas e tal, é muito daquilo que é traduzido da própria perspectiva dos investidores, né, da perspectiva de quem está alocado no Bitcoin, no que diz respeito ao seu interesse em realizar lucros e absorver moedas. Então, geralmente, participantes que têm mais tempo no mercado, que são mais antigos, que têm algum nível mais de experiência, eles tendem a fazer esses movimentos muito mais precisos do que aqueles que são de curto prazo, né? E quando você espelha essas duas métricas, né? Nesse caso aqui, o dos long term holders que está na tela, e os dos short-term holders, que seria basicamente o inverso disso daí, porque a gente tem um limite fixo ali de quantidade de moeda circulante ali, que a gente está observando no determinado momento. Então, é óbvio que se ela não é uma moeda de longo prazo, ela é uma moeda de curto prazo. E quando a gente sobrepõe essas duas métricas, né, fica muito claro que em períodos de alta de preço, geralmente holders de longo prazo tendem a distribuir moedas para os holders de curto prazo. Isso faz muito sentido, por quê? Porque geralmente esses caras, eles já tinham mais tempo de mobilidade de moedas, eles já estavam mais experientes e também eles já entendiam mais sobre o próprio ciclo de mercado do Bitcoin. Então, geralmente, os holders de longo prazo, eles tendem a distribuir moedas em mercados de alta, que é justamente esse período onde ele vai caindo, aí a métrica que está na tela aí, ela vai descendo, é justamente os períodos onde o preço vai subindo, porque geralmente essas moedas estão se movendo na rede, né? Geralmente são vendidas e são capturadas muito por holders de curto prazo. Por quê? Porque o que faz realmente mais sentido é observar os holders de curto prazo. Por quê? Porque basicamente eles são novos participantes na rede, são traders, são pessoas que estão começando a negociar o Bitcoin agora, que estão começando a entender o Bitcoin, estão começando a alocar no Bitcoin, e geralmente eles surgem em períodos mais eufóricos. E faz total sentido eles surgirem em períodos mais eufóricos. Por quê? Porque é quando é mais falado o Bitcoin, quando a gente começa a ver o Bitcoin na mídia, quando a gente começa a ver pessoas querendo buscar uma forma de fazer dinheiro rápido e veem ali o preço do Bitcoin fazendo 10% numa semana, na outra semana faz mais 10%, na outra semana faz mais 15% e continua subindo assim, todo mundo começa a ter mais interesse. E é por isso que surgem novos participantes da rede e
esses novos participantes são muito bem traduzidos nas moedas de holders de curto prazo. E geralmente quem está distribuindo essas moedas para esses novos participantes são os holders de longo prazo. Então, o ideal, quando você está alocando mais assim dentro do ciclo de longo prazo no Bitcoin, é tentar replicar a ação dos holders de longo prazo, que seria basicamente os investidores mais experientes da rede. Então, não tentar entrar no mercado durante esses períodos eufóricos de preço, mas sim aproveitar os períodos de baixa, os bear markets, para ir acumulando gradualmente moedas, né? Acaba servindo muito bem, aqui a gente usa no Blocktrends Pro como uma das ferramentas que a gente está alocando capital, né? Uma das ferramentas que a gente usa para alocar capital é justamente essa perspectiva dessa variação entre participantes novatos, participantes que entram na euforia e períodos ali de capitulação, onde costumam sair todos os novatos e os holders de longo prazo tendem a manter aquele piso de preço onde não existem mais vendedores a mercado, e aí acaba a força compradora entrando e atuando sobre o preço, né? Boa, sem mais nada a adicionar. Eu concordo 100% com o que você falou. Assim, o que eu mais uso esse indicador é justamente para entender o comportamento da rede. De fato, assim, a gente começa a ver uma consolidação, um dip muito grande, como foi 2022, 2023, e o índice de hodler só está aumentando. Pô, para mim isso é um ótimo sinal. A gente começa agora começa a ver uma alta e o índice de hodlers está diminuindo. Talvez já não é o melhor momento para você pensar em ter dado um all-in agora no 75, que nem era nos 30. Mas é isso, eu uso muito mais como um grande zoom out direcional do que para ver coisas de curto prazo, movimentos de curto prazo no ecossistema. Daí, pensando nisso, o próximo assunto que eu coloquei aqui é justamente sobre coisas de curto prazo no ecossistema. Aí, quando eu postei no Twitter que a gente ia conversar, eu não conheço, acho que a conta dele é Bitcoin Counterflow mesmo, e ele mostrou uma estratégia que ele usa de alocação, e eu estou chamando isso aqui como trade intra-Bitcoin de um ciclo, assim. E ele fala basicamente que o modelo que ele usa, que tem esses momentos em verde e os momentos em vermelho, são momentos que o founding rate está positivo ou negativo, o que significa basicamente se está, na visão dele, um momento bom ou um momento ruim para compras, porque sei lá, tem muito otimismo no mercado ou tem muito pessimismo. Calma, sendo preciso aqui, eu peguei a descrição que eu tinha na pauta. Os pontos vermelhos indicam um momento em que o founding rate do Bitcoin terminou um dia acima de 0,075, o que sugeriria oportunidades de realização de lucro parcial, aproveitando que está com otimismo excessivo no mercado, e os pontos verdes indicam o momento que o founding rate terminou o dia com menos 0,001, o que sugeriria bons momentos de compra. Aí eu lembro que você, vendo isso, respondeu que você gosta de usar, você gostou desse indicador e gosta de alguns outros, como índice de força relativa. E aí, justamente nesse assunto índice de força relativa, o Reicher publicou uma análise muito interessante, que eu confesso que eu não sei o que é o stock, mas eu sei que o RSI é o Relative Strength Index, então o índice de força relativa. E ele anotou todas as vezes que o índice de força relativa abaixou tanto que ficou abaixo do nível 1,07. Ou seja, a força relativa do Bitcoin estava fraquíssima. E, de acordo com ele, em ciclos de alta, logo depois que rolou esse cruzamento, o Bitcoin fez entre 80% a 3.000%, e em ciclos de baixa, mesmo em ciclos de baixa, quando o Bitcoin cruzou esse limiar, e aqui a gente vê aqui como exemplo, a gente vê aqui como exemplo, a gente vê aqui como exemplo, o Bitcoin fez entre 46% e 101%, mesmo nos ciclos de baixa e não nos bull markets. Pensando nessas duas coisas, eu queria te fazer uma pergunta, que aí eu não sei se você pode falar, você pode revelar ou não, mas o que a carteira Satoshi usa? Ela usa esse tipo de índice? Ela usa outras coisas mais on-chains? Ela, sabe,
você segue esse tipo de índice, sabe? O que você tem para comentar tanto essa questão de olhar o founding rate, como olhar o índice de força relativa? É por aí que a carteira Satoshi vai? Na verdade, isso é uma parte, mas tem outras partes? Bom, tem ambas as partes, né? O que é estoque RSI seria basicamente o índice de força relativa estocástico. Então, é só uma forma de ajustar o RSI para ficar mais preciso, tá? E sobre o funding rate, eu acho que aqui vale a pena a gente gastar um tempinho explicando, porque sim, é uma das coisas que eu costumo utilizar para alocações mais de curto prazo, porque de fato é um indicador muito bom para posicionamentos de curto prazo, e aqui observando gestão ativa de curto, médio prazo. Por quê? Porque a taxa de financiamento, né, que é o funding rate, aqui vale explicar, porque pouquíssima gente, mais quem trada mesmo, quem está mais por dentro de mercado futuro, costuma conhecer, entender, até mesmo quem trada e não sabe bem o que é o funding rate, o que é a taxa de financiamento, porque ela é um pouquinho complexa de se explicar. Mas eu acho que vale a pena explicar, porque ela faz parte da nossa estratégia também. Não só utilizo indicadores on-chain, mas também indicadores de mercado futuro. Utilizo muito menos esses indicadores como RSI, indicadores técnicos, não é muito a minha praia a parte de indicadores técnicos. Eu costumo me focar muito mais em análise on-chain e análise de mercado futuro. Mas a taxa de financiamento de contratos perpétuos futuros, ela existe por conta de contratos perpétuos futuros, tá? Por quê? Porque nos contratos futuros tradicionais, a taxa que é necessária para cobrir um contrato, ela é paga justamente na abertura do contrato ou no prazo de vencimento do contrato. Então, um contrato futuro tradicional, ele tem uma abertura e um fechamento datado, né? Ou seja, ele pode ser um contrato que vai vencer no final desse mês, pode ser um contrato que pode vencer no final daqui 3 meses, daqui 6 meses, 9 meses, etc. Os contratos futuros perpétuos, eles são uma característica intrínseca do nosso próprio mercado, tá? Então, eles foram criados pelas exchanges, aqui até a própria BitMEX, algumas exchanges começaram a trazer esse tipo de contrato, porque ele é um contrato não datado, ele é um contrato que não fecha, ele não tem um período de expiração desse contrato. Então, ele vai perpetuar ao longo do tempo, por isso que é chamado de contrato perpétuo, só que ele precisa de um mecanismo de liquidação final para manter o preço similar ao preço de mercado. Por quê? O contrato futuro tradicional, quando ele é liquidado, ali no fechamento desse contrato, ele vai novamente tender a ter o mesmo preço do ativo intrínseco, né? No caso, aqui, por exemplo, o preço do Bitcoin é o preço do Bitcoin em tela, e o preço do contrato futuro é outro, porque dentro desse período podem haver variações nessa negociação desse contrato, e o preço dos dois, né, que o preço spot e o preço do contrato, podem descolar. Tá? Então, o que é a taxa de financiamento dos contratos futuros? Duas coisas. A primeira, ela é o custo que essa plataforma cobra para manter esse seu contrato aberto, tá? E depois, em segundo caso, ela é o mecanismo de balizamento e equalização do preço do contrato em relação ao preço do Bitcoin. Então, para que o contrato futuro perpétuo fique com o mesmo preço spot, existe a taxa de financiamento. Então, por que a taxa de financiamento ela atua sobre o preço do contrato perpétuo? Porque quando ela fica muito cara, ou seja, quando a taxa de financiamento está muito positiva, significa que a quantidade de contratos comprados é tão grande que está descolando o preço do Bitcoin para cima. Então, basicamente, o que faz? Faz com que o aumento da taxa de financiamento desincentive, ou seja, os traders ficam menos incentivados a abrir novos contratos de compra, porque agora ele está mais caro. Como vai retirar a parte desse interesse em abrir novos contratos de compra, o preço do contrato vai voltar a ficar mais similar ao preço do contrato spot. A mesma coisa acontece na ponta inversa. Então, quando a taxa de financiamento fica negativa, significa que a quantidade de posições vendidas está sendo muito alto e o preço do Bitcoin está descolando para baixo do preço spot, né? Como a taxa de financiamento ficou muito forte, muito alta, né, muito baixa nesse caso, né, ficou muito negativa, desincentiva que novos traders abram contratos de venda. E aí o preço volta para cima também. Por que isso é importante para momentos de oportunidade de mercado? E é o que a gente utiliza lá no Block Trends Pro, na carteira Satoshi, aproveitar esses momentos de taxa de financiamento negativas para alocar capital. Porque geralmente taxas de financiamento negativas elas não tendem a ficar por muito tempo. Elas ficam pouquíssimo tempo
abaixo de zero, né? Fica um pouco tempo em terreno negativo, porque a quantidade de contratos vendidos é muito alta. Geralmente, esses contratos vendidos eles têm uma vida, uma duração muito curta, porque o mercado recupera muito rápido. E justamente quando há muitos contratos vendidos, favorece também a estrutura de short squeeze, né? Que seriam liquidações em cascata, pelo alto nível de alavancagem. Então, acaba que durante os períodos de taxa de financiamento negativo, costuma marcar os fundos locais no preço do Bitcoin. Porque, justamente por conta desse mecanismo, né? Como o preço já está descolando muito para baixo, as pessoas começam a entrar comprada justamente nesses períodos onde a taxa de financiamento está negativa. Isso aí acaba gerando uma pressão compradora no preço do Bitcoin, nesses momentos também que está muito próximo dos fundos locais. Então acaba se traduzindo numa ótima forma. O que o Counterflow fez aí, ele basicamente plotou isso num gráfico, né? Mas se você olhar só puramente para a taxa de financiamento desses contratos, você consegue visualizar isso consegue ver a olho nu, né? Tem alguns modelos que você não consegue ver a olho nu, aquilo que ele está traduzindo, mas o Counterflow você consegue ver a olho nu. Só que, obviamente, ele botou, né, com uma barrinha verde e uma barrinha vermelha, que fica mais simples diretamente no preço, né? Boa. Agora vamos entrar num outro modelo que muitas pessoas conhecem. Eu vou mostrar primeiro a forma desnuda dele para ver se o pessoal reconhece, mas que é um dos modelos mais queridos e conhecidos pela comunidade, que é basicamente uma regressão logarítmica feita de acordo com preços históricos passados do Bitcoin, e com isso você consegue tentar estimar como vai estar o preço do Bitcoin no futuro. E no fundo é esse gráfico aqui, essa regressão logarítmica. Você já deve ter parado para pensar bastante sobre o Bitcoin Rainbow Chart. O que você pensa sobre ele? E aqui é a versão antiga, essa aqui é uma versão recalculada com mais dados, basicamente. Então vou deixar na versão recalculada aqui o zoom. Tem muito conceito do mercado tradicional que é de forma muito ruim traduzida para o mercado do Bitcoin, né? Assim, tem vários conceitos que a gente olha. O que eu cheguei a comentar no início da própria diversificação, que tem muita gente que adora falar de diversificação, é trazida de forma péssima para o mercado do Bitcoin, porque o Bitcoin ele não é uma ação, né? Não deve ser incorporada dentro de um portfólio como outros ativos. E esse é um exemplo de um péssimo conceito trazido para o mercado do Bitcoin. Mas tem alguns conceitos bons que a gente consegue trazer. E um desses conceitos é aquele que diz assim, ó, variação do preço passado não é garantia de variação do preço futuro. Ou seja, um retorno passado não seria uma garantia de um retorno futuro. No Bitcoin, a gente sabe que a tendência do Bitcoin é de alta por conta da própria estrutura que o Bitcoin é, pelo que o Bitcoin é. Só que a variação, se você observar exclusivamente a variação do preço do Bitcoin, ela primeiro, tem uma amostragem muito curta, né? Tem um período de tempo muito curto para você acreditar que o mesmo tipo de precificação vai ser feita no futuro. E o segundo é que quando você considera que a estrutura, né, aqui nesse caso logaritmo, a estrutura exponencial dessa precificação, ela vai se manter ao longo do tempo, você está considerando que ceteris paribus, né? Você está considerando que tudo vai se manter igual, que a demanda vai se manter igual, que a estrutura de mercado vai se manter igual. Então, eu não gosto do Rainbow Chart, eu acho assim, bem bullshit, porque ele não tem absolutamente nada explicando nele, assim, ele não traduz nada, ele só simplesmente pega o que aconteceu no passado e projeta para o futuro com base exclusivamente no preço. Vai ter gente aqui que vai dizer que o preço traduz tudo, que o preço é a informação de tudo do mercado traduzida sobre o preço. E que, no fundo, isso é a premissa básica de análises quantitativas, não? Tipo, é ignorar a análise qualitativa e focar só em dados quantis para analisar coisas. Só que o problema aqui é que a análise quantitativa, ela entende que existem ineficiências de mercado, que a estrutura de mercado se altera, né? Agora, quando você está olhando exclusivamente um indicador que
mantém tudo igual e que nada vai se alterar e que essa mesma estrutura vai permanecer, você está acreditando que esse mercado ele está funcionando de forma perfeitamente eficiente, né? Que ele tem um nível de eficiência muito boa e que tudo que existe no mercado já está traduzido no preço, porque você está observando somente o preço. E ainda tem uma outra questão, que é a precificação de tempo. E essa é onde eu acho mais complicado, e assim, na minha própria perspectiva, aqui é muito difícil você conseguir precificar o tempo, conseguir datar um período de tempo onde algo vai acontecer só por conta que em períodos anteriores desse mesmo tempo ele aconteceu. E aqui, nesse caso, a gente está falando de pouquíssimo tempo novamente. Então, uma amostragem muito curta e uma tentativa de estipular um período no tempo com base nos períodos anteriores. Então, assim, é válido tentar projetar essa precificação para o futuro, mas eu prefiro não utilizar porque eu ainda acredito que a estrutura de mercado vai se alterar no Bitcoin e vai continuar se alterando como a gente vê a cada novos ciclos, né? Então, por exemplo, se você for olhar para o Rainbow Chart, você entende que o preço do Bitcoin em 2021 deveria ter ido mais longo. Além disso, não sei se esse é o gráfico atualizado, mas quando foi no fundo do bear market, traçaram mais uma linha para baixo, né? Porque ele não tinha a última linha ali de baixo, e aí ajustaram. Ou seja, que esse é o recalculado, esse já é o traçaram. recalculado. Aí que tá. Tipo, tem aqui tem uma outra coisa que é com a história que eu vou colocar nos anexos, mas que você falou tem aqui, tipo, a história que começou com risco, depois que eles fizeram a projeção, e aí, cadê? Tem algum momento aqui, aqui quando eles adicionam essa nova curva, a new curve to fit the Rainbow Chart. Eles adicionaram essa nova curva porque tinha saído da curva anterior. Ou seja, você está ajustando os dados para se enquadrar no seu modelo, né? Você não está ajustando o modelo para se enquadrar nos dados, você está ajustando o próprio dado ali, você está mexendo no indicador para se enquadrar. Seria o viés da confirmação da sua forma mais clara, traduzida graficamente, né? Ou seja, o cara está conseguindo mexer no próprio indicador para dizer, não, agora está certo, agora está certo. E daqui a 3 anos, mais ou menos, que é quando tiver o novo bear market por aí, né? 2 anos, talvez, não sei, 2, 3 anos, aí a gente vai ver ele ajustando novamente. Então, é meio complexo. Então, você não acredita que o preço agora ainda está barato, na faixa de 53 a 69, e que você deveria começar a querer vender a partir dos 92 mil dólares no momento atual? Porque, querendo ou não, é o que está falando agora. Não, eu acho que o preço do Bitcoin não está tão barato assim, né? Como já teve, obviamente, já teve muito barato, mas em termos de curto, médio prazo, sim, tá barato, tá barato. Ele vai funcionar em determinado, principalmente nessa meiuca, vai ser onde vai funcionar mais fácil, que é o meio do modelo. Então, a tendência dele estar mais distante das extremidades. O problema vai ser nas extremidades, onde ele vai ter mais complexidade para acertar. Mas nessa estrutura aí, ele tá num bom local. Pelo modelo, ele está num bom local para estar. Agora, o problema é nas extremidades. E na meiuca é mais fácil de acertar, né? Daí um outro modelo que surgiu bem nessa vibe, vamos desenhar linhas num gráfico e acreditar que ela precisa realmente refletir a realidade, que a realidade tem alguma obrigação com isso. Esse último ano surgiu, já existia antes, né? Mas acho que nesse último ano que começou a ser realmente difundido e comentado o modelo de um geofísico, astrofísico, físico, um italiano que simplesmente descobriu que você também consegue fazer uma lei de potência no preço do Bitcoin e que supostamente isso explicaria o preço do Bitcoin no longo prazo. Aqui a gente vê que no Rainbow, beleza, você consegue até aumentar aqui, mas ele não tenta colocar tão à frente assim, imaginar o futuro. Tipo, você até consegue abrir aqui um pouco e ver. Já no Lei da Potência, o pessoal já traça o risco de maneira confiante até 2040. Você tem algum comentário diferente para fazer sobre isso aqui? Porque, supostamente, leis da potência acontecem na natureza e quando acontece assim, mostra que isso vai acontecer de verdade. Por outro lado, aqui não é logarítmico, é só lei de potência. Então, nem reflete num retornos decrescentes.
Você vê alguma validade nessa lei de potência diferente do que no modelo do arco-íris? Sinceramente, não. Eu acredito que os dois tentam buscar o mesmo caminho, né? Buscar o mesmo objetivo por meios diferentes, né? Novamente, eu acho muito complexo fazer precificação de tempo, tentar estipular o tempo onde vai acontecer alguma coisa. Você desconsidera uma série de fatores psicológicos, demográficos, você desconsidera os tais Black Swans, que são de fato eventos que acontecem no planeta, coisas que podem acontecer que a gente não consegue precificar. Você acaba sendo extremamente desumilde com o desconhecido, né? Então você, em determinado momento, você acredita que o que aconteceu nesses pouquíssimos 14 anos aí 15 anos de precificação do Bitcoin, na verdade começou 14 anos porque só foi ter preço mesmo ali entre 2010 e 2011, mas você considera de que tudo que foi feito até agora no planeta, e aqui eu não estou falando do Bitcoin, né, do planeta, ou seja, a estrutura monetária, em termos de geopolítica, catástrofes naturais e várias outras coisas que podem acontecer e que vão acontecer ainda no planeta, você acredita que vai se manter exatamente como foi nos últimos 14 anos. E aí você traça um tempo para que isso vá sendo acontecendo nos próximos 14, nos próximos 14, nos próximos 2040. Então, eu acho muita desumildade com o próprio desconhecido, porque eu acredito que a gente pode ter eventos significativos que derrubem o preço do Bitcoin e que também eventos significativos que impulsionem o preço do Bitcoin. E isso a gente não tem como precificar, não tem como modelar. Isso aí é a parte onde a gente tem que entender a própria movimentação constante do mercado, a própria movimentação constante do planeta. É por isso que, se fosse simples assim de traçar um único modelo e executar um trade quantitativo com base nesse modelo único, ele nunca precisar ser alterado, a gente já teria grandes fundos aí fazendo trade quantitativo e já seria os mais ricos do planeta, porque a própria variação do Bitcoin é assim. Só que a gente vê que tem vários eventos aí, como foi em 2020, esse toque ali na linha vermelha não deveria ocorrer naquele período, naquele momento ali em 2020. Ele deveria ter cruzado a verde e ir direto para a roxa. E aí, naquele momento ali, ele voltou para a vermelha, dando um novo ponto de entrada, né? Acabou caindo próximo de onde o modelo estava, deu um bom momento de entrada novamente, mas era algo que, pela expectativa dos ciclos anteriores, ele não era para ocorrer dessa mesma forma. Então fica difícil você precificar coisas que nem sequer temos dados para isso, né? Não, 100% de acordo. Para mim, esses dois modelos falam muito sobre... É aquela expressão que você... You miss the forest for the trees. Tipo, você não vê o padrão da floresta porque você está olhando árvores individuais, sabe? Você se foca muito... Puta, como é a frase que o pessoal fala? Confundir o terreno com o mapa, sabe? Você cria um modelo, você acredita no seu modelo e para de olhar a realidade. E querendo ou não, tem um pessoal que é mais focado na matemática da coisa, que muitas vezes cai nesse viés, assim, cai nessa coisa de eu vou conseguir modelar tudo, eu vou conseguir realmente fazer um modelo que vai descrever a realidade, que eu não preciso mais olhar para a realidade. E assim, quem dera fosse tão simples, é o que você falou, né? Querendo ou não, o ser humano busca essas certezas, a gente busca, sei lá, alguém que fala que vai ficar tudo bem e que dê uma certeza na nossa trajetória. E eu concordo totalmente com você que não é assim. Por outro lado, eu vou só fazer o adendo que, pelo menos, olha as imagens bonitinhas que a Powerlaw deu pra gente. Não é só cores de arco-íris, mas, ó, tem um tornado agora, muito mais bonito. Assim, mas eu gosto bastante do trabalho dele, né? Obviamente, são tentativas, são formas de se chegar em algum lado na compreensão do Bitcoin, por mais que elas não sejam 100% precisas, na verdade, estão muito longe disso, mas são formas interessantes da gente continuar estudando, e eu acho legal ter novos modelos. Eu espero que no futuro venha um plano F, plano H, plano I, porque agora é o plano D, né? Esse daí é o plano D, agora até o nome ele adotou similar ao plano D. Né? Daqui a pouco ele começa a postar referral de exchange também, igual o plano D, que a galera já não quer mais saber o modelo dele. Mas eu acho legal ter esse tipo de coisa. Eu acho que a própria academia, e aqui ainda nem sequer existe, tá? Mas eu acredito que vai existir.
Eu acredito, inclusive, que a própria análise on-chain ela vai ser ensinada em determinado momento dentro de faculdades, dentro da área econômica, a partir do momento que o Bitcoin se tornar inegável para todos os países, né? Ainda é negável para alguns países. Existe a Venezuela agora, foi ontem, foi anteontem, confiscou uma série de máquinas de mineração, ou seja, coisas completamente sem sentido, né? Então, ainda é negável para uma série de países, mas no momento que for inegável, vai existir uma academia relacionada ao próprio estudo, o estudo do Bitcoin ele vai estar inserido dentro de faculdades de economia, etc. Então, eu acho que é importante ter essas pessoas criando esses modelos, criando precedentes para a gente conseguir, criando histórico de estudo para a gente conseguir fazer revisão de pares. Você entende muito mais do que eu sobre isso. Você, PhD, já fez esse tipo de estudos mais avançados. Mas eu acho que é importante ter essas tentativas, né? Por mais de que eu acredite que seria muito mais ideal, eu tenho por mim que eu gostaria muito mais de ver formas que utilizem, modelos que utilizem a interação dos indivíduos, né? A ação humana, e não simplesmente o preço, né? E como é que você vê a ação humana dentro do Bitcoin? Através de análise on-chain, você vê quem está movimentando, quanto tempo ele está parado, para onde é que ele se movimentou. Eu acredito que seria muito mais legal ter essa galera focada tentando entender a ação humana no Bitcoin, do que tentar projetar um valor futuro. Até mesmo muita gente, quando eu vou em um podcast ou uma live, uma coisa assim, as pessoas perguntam, mas qual vai ser o topo do bull market? Cara, não tem como saber, assim, é impossível, 150% impossível eu dizer onde é que vai ser o topo do bull market. Mas, quando eu chegar lá, vai ter uma probabilidade muito alta de saber, né? Ou seja, mas eu não sei quando vai ser, nem sei quanto vai ser. Agora, quando tiver lá, tem várias formas de você tentar spotar que vai ser o topo do bull market. Os bull markets anteriores, a gente já conseguiu ver eventos similares acontecendo, entrada de holders de curto prazo, a gente já viu realização de lucros atingindo máximas históricas. Então, tem como você spotar algumas coisas assim que derivam da ação humana e não exclusivamente do preço. Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Eu acho que uma coisa que você falou aqui, que a gente não falou no começo, e acho que era um adendo que era importante ter sido feito, vamos fazer ele agora, é que eu concordo 100% com o que você falou, assim, eu dou risada dos modelos, mas é isso, nenhum modelo é errado. Os modelos, eles, na verdade, reformulando, todos os modelos são errados, alguns são úteis. E é isso, um modelo, ele tá certo até ele deixar de estar certo, sabe? Tipo, o modelo Por isso que eu tenho mais facilidade com modelos mentais, eu tenho ressalvas com modelos matemáticos. Porque modelos matemáticos, muitas vezes, o pessoal confunde com leis da física, sabe? Com coisas que são necessariamente assim e serão assim sempre. Tipo a gravidade, tipo, sabe, uma lei científica mesmo. Um modelo não é isso. Um modelo... E muita gente trata isso. Muita gente trata um modelo como uma realidade, que a realidade precisa ter comprometimento para seguir o que o modelo diz. E se a gente pensar em qualquer modelo climático, a gente vê que não é assim. O modelo é, no fundo, um chute educado, é um chute muito educado. É a melhor tentativa que a gente conseguiu dar para prever algum fenômeno de acordo com o nosso conhecimento, nossa capacidade de processamento de dados, as premissas que a gente quer imputar nele. Mas é isso, você quer colocar 5 premissas, o modelo tem um grau de complexidade. Você quer colocar 2, ele é muito mais simples, mas talvez ele deixe de fora algumas coisas que vão influenciar em certos momentos. Então, no fundo, só fazer essa ressalva que, assim,
Eu dou risada dos modelos muito mais pelos seguidores dos modelos do que por quem fez o modelo. Tipo, você falou do Plan G, aí o Giovanni, tem o modelo do Arco-Íris, mesmo o modelo do Plan B, cara, para mim, assim, são muito úteis para entender coisas e, querendo ou não, o ser humano é um animal que visualiza as coisas, né? A gente precisa de formas de visualizar a realidade para entender. Então, assim, a real é que eu dei risada, mas faço questão de deixar o disclaimer que eu acho muito útil e muito válido todos esses modelos, inclusive o modelo do Plan B, nosso querido Stock to Flow, que foi o modelo que o pessoal mais seguiu e mais se interessou no ciclo passado. Então, eu queria te perguntar, e sobre o Stock to Flow, você tem algum comentário a fazer? Ele é muito, assim, o meu comentário seria que muito parecido com o que eu já falei anteriormente sobre os outros modelos, apesar de que ele não é derivado exclusivamente do preço, né? Então aqui a gente já tem uma característica bem diferente, porque ele deriva da própria escassez do Bitcoin, né? Então, como a gente está observando o fluxo de emissão de novos Bitcoins em relação com o estoque atual, né? E o estoque futuro aí, limite de emissão que vai ter no Bitcoin, ele está olhando para um dado que é de fato da própria rede do Bitcoin. Entretanto, ele acaba sendo, nem entrando na parte da estatística, porque a galera que é mais matemática, gosta mais de matemática do que eu, já conseguiu exportar uma série de inconsistências matemáticas com o modelo, né? Ele em determinado momento, ele teria uma curva de crescimento onde perpetuaria por toda a eternidade, e assim seria preciso que o Bitcoin crescesse a níveis assim estratosféricos para permanecer no modelo, né? Se você for continuar esticando se você continuar esticando o modelo para cima, a cada novo ciclo, em determinado momento vai ter mais, o preço do Bitcoin ele teria que ser trilionários, assim, seria um valor muito grande, né? Mas também tem outra questão de que ele acaba desconsiderando parte da demanda do próprio ativo, né? Então, quando você está observando o fluxo de emissão do Stock to Flow e está observando exclusivamente a oferta do Bitcoin, você está considerando que a demanda é uma constante, né? Então, se você está precificando o Bitcoin com base exclusivamente na oferta, a demanda ela teria de ter um crescimento constante ao longo do tempo. E eu acho que ela não vai ser constante. Eu acho que vai ter algum momento dos próximos anos onde ela vai se tornar mais acentuada, né? E depois dela se tornar mais acentuada, ela vai se tornar menos acentuada, porque ela já vai ter estabelecido em determinado momento as pessoas que iriam ter interesse em transacionar Bitcoin, ter Bitcoin, já vão ter, né, em determinado momento. Então vai ter um momento onde ela vai crescer bastante e depois ela vai dar uma estabilizada. Pelo menos é aquilo que eu acredito. E aqui é mais modelo mental mesmo, né? Que, como você falou, é mais um modelo mental do que eu acho que faz mais sentido, porque ela vai ter esse período de adoção. Nesse primeiro período de adoção seria mais pontual em alguns tipos de pessoas, em alguns tipos de indivíduos, depois ela vai ser mais amplamente estruturada dentro do sistema financeiro, já está começando, né? Acho que esse ano ela de fato começou a ser implementada através de ETFs, etc. A gente vai ver isso sendo implementado mais dentro do sistema financeiro, e aí vai ter esse crescimento de demanda, e depois do momento que já tiver bastante estabelecido no sistema de pagamentos globais, bolsas de valores ao redor do planeta inteiro, estados, nações, pension funds, etc., todo mundo já investindo nisso daí, aí vai ter uma provável estabilização maior na estrutura do próprio Bitcoin. Então, se a gente observar só o Stock to Flow, tudo que eu falei aqui não faz sentido nenhum, né? Porque ele já está especulando de que a demanda vai se manter da mesma forma, né? E isso eu acho bastante complicado também, além, novamente, da precificação de tempo, né? Além da precificação do tempo, porque aqui ele está considerando de que o ciclo do Bitcoin, que o halving do Bitcoin tem um impacto muito mais significativo do que outros eventos também, como o próprio de liquidez. Até o momento, a estrutura de liquidez monetária tem seguido esse padrão cíclico, né? Mas se em determinado momento ela esticar um pouco mais no tempo, ou contrair um pouco mais no tempo, ela já vai defasar aqui do próprio modelo do Plan B também, né? Cara, 100% de acordo. Eu gosto muito desse modelo porque ele mostra a evolução da escassez e foi a primeira vez que eu vi isso de forma visual. Então, ou seja,
esses degrauzinhos que vão mostrando que o Bitcoin se torna cada vez mais escasso, que no fundo já tinha no livro do Saifedean, né, no padrão Bitcoin, sobre o stock to flow de determinados ativos. Eu gosto desse modelo porque ele foi o primeiro que me mostrou isso. Mas, de fato, ele não leva em conta a demanda e, querendo ou não, a variação de demanda é o que determina bulls e bear markets. Ele não leva, de fato, ele não leva em conta a liquidez global, e a gente sabe como a liquidez global influencia no Bitcoin. A gente discutiu isso aqui pela primeira meia hora. Então é isso. Tipo, para mim, ele é um modelo que tem a sua utilidade, mas, ao mesmo tempo, para por aí também, sabe? É uma coisa disso. Tem que saber o que faz sentido no modelo e o que não faz sentido. Tipo, por exemplo, nessa imagem não tem, mas antigamente tinha um outro modelo que mostrava os desvios padrões, assim, quanto podia ir para cima e podia ir para baixo. E tinha gente usando isso para fazer trade. Sabe? Um modelo que mostra um platô de 4 anos para o preço do ativo, o pessoal falando, não, o Plan B falou que o preço ia chegar nos 100 mil dólares. E aqui a gente vê que já está recalculado para o preço do modelo está em 50 mil dólares e o próximo 450. Ou seja, é aquilo, ele traçou essas linhas de acordo com dados do passado, e quanto mais dados surgem, você pode ir recalculando as linhas. Ou seja, o pessoal não tem que olhar isso como isso aqui vai prever a realidade, e a realidade tem qualquer forma de comprometimento a essas linhas que traçaram no gráfico. Não tem. E quem acha que tem, geralmente corre riscos indevidos e quebra a cara. Então, mas assim, eu vi muita gente criticar o Plan B por causa disso, e sendo bem sincero, para mim, isso não foi questão do Plan B, isso foi questão das pessoas que seguem o Plan B e que não entenderam o que ele estava querendo dizer, assim, tipo... E olha que, assim, eu particularmente não sou fã dele, não sou nada, mas, poxa, é um modelo você não tem que utilizar dessa forma, sabe, como se fosse uma promessa, como se fosse sabe, um cálculo de gravidade, uma coisa assim. Não é um modelo. E é para mim isso, rolou muito ruído de interpretação do que são modelos. Perfeito, concordo plenamente. A galera acaba... É normal, né? Seria normal que as pessoas buscassem o mais simples, o bolo já feito. Geralmente as pessoas procuram já o bolo feito e não a receita do bolo e tal. Então é natural que as pessoas gostem desse tipo de modelo, porque elas já mostram onde é que o preço do Bitcoin vai estar, e aí sim, se eu já sei que em determinado momento ele vai estar a tanto, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer e tal. Assim, é válido para você que tem uma perspectiva de longo prazo boa e que, assim, o modelo vai ficar se ajustando para estar certo aí pelos próximos, sei lá, tantos anos. Então, em determinado momento, vai estar certo, né? Pode estar 90% errado, mas se 10% do tempo ele tiver certo, você vai, tá vendo? Aqui deu certo, então pronto, tá certo. Beleza, se você tiver esse longo prazo bom, o problema é porque muita gente entra no mercado, é novato no mercado, e geralmente investidores mais novatos, eles tendem a ser mais sensíveis ao preço. E acaba entrando através desses modelos, conhece esses modelos logo de cara e acreditam que aquele modelo pode ser a última coisa que eles precisam saber do mercado. Então, já sei desse modelo aqui e tal. E aí costuma fazer alocações ruins, o preço cai, aí começa a vender em prejuízo, aí começa a fazer o inverso do que deveria ser o ideal para ele ter uma estratégia boa de longo prazo, de aposentadoria, etc. Então acaba sendo prejudicial nesse sentido. Então é muito importante a galera saber nivelar isso daí. É o que você falou, daí a culpa não é da pessoa que fez uma alocação errada, entrou num timing errado, a culpa é do analista que desenhou um modelo simplesmente para ilustrar algum conceito. E é isso, não concordo, acho que no fundo muitas pessoas deixam de estudar porque querem confiar no modelo, no coisa, vai só acontecer isso que... ciclo passado, quantas pessoas não quebraram a cara porque estavam acreditando que ia ter super ciclo, então não precisava fazer mais sentido analisar macro, analisar on-chain, tudo era, não, Bitcoin vai para 1 milhão, Bitcoin vai para 500 mil, sabe, super ciclo. Não foi. O que aconteceu? Quem acreditou nisso provavelmente fez alocações ruins. Daqui a alguns meses a gente vai ver o mesmo papo de novo. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vai ser a mesma coisa. Com certeza. Com os ETFs aí é difícil até argumentar que não estamos no super ciclo, né? E que mudou o paradigma, mas isso é papo para daqui a pouco.
Daí, agora, começando a entrar nos modelos, e sei lá se são modelos mentais ou modelos matemáticos, mas que eu gosto mais para pensar as possibilidades de longo prazo do Bitcoin. Bom, esse aqui é o Croesus, que hoje em dia deixou de ser OPSEC e virou Jesse Myers, que, para mim, ele é um dos caras que faz melhores desenhos conceituais para entender diversas coisas do Bitcoin. E aqui eu quero mostrar especificamente esse aqui, que é o market cap do Bitcoin comparado com o market cap de diversas outras reservas de valor do mundo. E, no fundo, para a gente ver o quanto esse desenho dele fez sucesso, aqui é o Saylor usando justamente esse conceito e esse desenho dele em uma apresentação de Bitcoin for Corporations, ou seja, Bitcoin para empresas. Mas você vendo isso aqui, e você citou por cima a questão do Rafa Zaguri no Nakamoto Portfolio, que é o Bitcoin vai absorver prêmio monetário, mas vai absorver market cap mesmo de outras reservas de valor. O que você pensa quando você vê essa imagem aqui? Cara, tudo é bom, né? Mas assim, era natural de que a gente eventualmente começasse a arranhar a superfície de ativos globais no planeta, né? Há muito tempo já se fala que o Bitcoin, assim, os próprios criptógrafos que estavam lá no início da rede do Bitcoin, a galera bem early adopter mesmo, já entendia, ou já tinha pelo menos algum tipo de convicção de que, pô, isso daqui é algo que pode impactar o sistema financeiro, porque tem essas características X, Y, Z. Então, eventualmente, o Bitcoin pode adentrar dentro do sistema financeiro tradicional e fazer parte dessa estrutura financeira que a gente conhece hoje, ou eventualmente suplantar esse sistema financeiro que a gente conhece como ele funciona hoje. Então, era natural de que a gente eventualmente fosse galgando aqui espaço entre outros ativos globais. Agora, eu acho que tem duas ressalvas aqui, e tem coisa que acaba fazendo com que a galera fique excitada além do ponto, né? Com nível de excitação além do racional, né? Uma coisa é o Bitcoin capturar o prêmio monetário de outros ativos e conseguir absorver boa parte da capitalização de mercado que esses outros ativos e classes de ativos possuem no planeta. E outra coisa é dizer que o Bitcoin vai se tornar o único ativo no planeta e que todas as outras classes de ativos não vão prestar para nada e vão valer zero. Aqui são duas coisas diferentes, tá? A gente precisa entender que os outros ativos têm outras funcionalidades e não só ter prêmio monetário, tá? Real estate, a gente mora embaixo de uma casa, tá? Dinheiro, a gente vê que é como funciona a estrutura financeira do planeta. Ações é como é gerada a captação de recursos em empresas de grande porte. Então, a gente tem outras coisas que também funcionam e que também fazem parte da vida cotidiana do ser humano hoje, tá? E elas não vão deixar de existir para que exista apenas o Bitcoin. Eu sei que ele vai capturar boa parte do prêmio monetário, mas não significa que todo o resto vai valer zero. Eu estou fazendo só essa ressalva aqui porque eu gosto muito desse tipo de modelo mental, gosto de entender que o Bitcoin vai conseguir capturar, mas tem pessoas que começam a ter um nível de raciocínio deslocado da realidade. E aqui é sempre importante a gente bater o pé no chão e entender que essas outras coisas também funcionam para outras coisas, tá? E eles vão coexistir no mundo futuro. Perfeito. Só traduzindo o que você falou para o pessoal, por exemplo, equities, que é ações. Talvez hoje em dia tenha uma grande parte do dinheiro que está investido em ações que não seja por conta de captação de recursos, de acreditar no projeto da empresa, que seja simplesmente como uma reserva de valor que o pessoal investiu direto no índice. Ou seja, desses 115 trilhões de dólares, talvez o Bitcoin consiga capturar, vamos falar um número abstrato aleatório, 50 trilhões. Ainda vai existir os outros 65 trilhões que o Bitcoin não capturou. E aí, dependendo da janela temporal, você pode falar que vai capturar 5 trilhões, 10 trilhões, mas nunca vai capturar 100%. A mesma coisa para real estate. Eu já vi uma estimativa que era cerca de 50% do valor de real estate era prêmio monetário.
Ou seja, isso seria acreditar que o Bitcoin poderia, no máximo, capturar 165 trilhões de dólares de real estate. Mas, o que é muito interessante sobre isso é que, assim, a gente está falando de que o Bitcoin, a gente já tem o quê? 1,3 trilhões de dólares, um negócio vai aproximadamente 1,5. Sabe, só o Bitcoin absorver 50 trilhões de dólares já é o Bitcoin se multiplicar muitas vezes, porque ainda tem toda aquela história de oferta circulante está cada vez mais escassa, tem um fator multiplicador, então... multiplicador também, exatamente. Ou seja, tipo, você não precisa que realmente bonds vá a zero, real estate vá a zero, ouro vá a zero, para o Bitcoin já concretizar uma trajetória assim, absurda. Tipo, sabe, uma coisa que é difícil até a gente conceber na nossa cabeça. E aí também é aquilo que eu falei, a gente estava falando sobre o stock to flow e tal, que a minha perspectiva, o meu modelo mental é de que a gente passe por esse processo de captura de prêmio monetário, e é aí onde a gente vai ter um desvio da tendência de demanda atual que a gente vê hoje, e depois, nesse momento que a gente já tiver capturado o prêmio monetário, que seria o expectável para o Bitcoin conseguir capturar, a gente tem uma curva de demanda aí bem mais flat ou mais estabilizada, justamente por conta disso, porque o Bitcoin não vai simplesmente fazer com que todo o resto valha zero e só o Bitcoin vale alguma coisa e que nada mais serve e que é tudo Bitcoin. Também não vai ser assim, né? A gente não come Bitcoin, não mora em Bitcoin. Apesar de ter gente que usa esse argumento de forma errada, né? E eu costumo ver muita gente usando esse argumento, eu não moro no Bitcoin, não como no Bitcoin, etc. Mas ele faz sentido quando a gente consegue entender de que o Bitcoin também vai coexistir com outros ativos financeiros globais, também vai coexistir provavelmente até com outras moedas, tá? Então eu acredito que a gente pode chegar num futuro onde só vai existir o Bitcoin como moeda, mas eu acho que acho muito difícil isso ser no nosso tempo de vida, e talvez nem chegue lá, tá? Talvez a gente nem chegue lá, talvez a gente tenha o Bitcoin e outras moedas ao redor do planeta, sejam moedas fiduciárias ou não, coexistindo aqui, o Bitcoin, obviamente, conseguindo capturar a maior parte desse volume, pelas suas características, mas a gente ainda tem uma série de desafios, seja de escalabilidade, seja de adoção, seja de compreensão, de experiência de usuário, então tem muita coisa ainda que é difícil de eu conseguir precificar, né? Obviamente, eu sei que a tendência é de crescimento, mas é muito complicado, a gente até voltando para o assunto dos modelos, é muito complicado eu imputar dentro de um modelo todas essas unknowns, né? Todos esses desconhecidos que ainda perpetuam ao longo do crescimento do Bitcoin. Eu sou otimista, você também é otimista, acredito que quem está nos ouvindo aqui também é otimista, mas a gente tem que ser otimista com o pé no chão e entender que vão ter desafios, vão ter coisas que a gente ainda não sabe, que a gente vai passar, que a gente nunca viu, a gente pode estar na iminência de pelo menos a nossa geração, nunca viu uma guerra mundial e agora a gente já começa a falar sobre isso. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer no planeta, que podem acelerar ou podem atrasar esse crescimento do Bitcoin. E aqui, novamente, modelos que fazem a precificação, que tentam precificar o tempo, que tentam estipular um valor futuro que vai acontecer no dia 26 de dezembro de 2032, às 5 horas da manhã, vão ser falhos, e eventualmente justamente por conta disso que eu estou falando, né, esses desconhecidos. Mas, no geral, eu acho que a gente é bastante positivo em relação à perspectiva do próprio Bitcoin, como ele está se construindo hoje, né? Boa. E perante tudo isso, tanto a questão dos modelos não verem o aumento de demanda, que eu e você acreditamos que vai ocorrer, toda essa questão de captura de bens dos prêmios monetários, uma pergunta que muitas pessoas fazem e os retornos decrescentes? Porque nos modelos que eu vejo, o Bitcoin tem retornos decrescentes. Se a gente pegar os últimos ciclos e projetar para os próximos, faz sentido acreditar que o Bitcoin vai ter retornos decrescentes? Você acredita no Bitcoin com retornos decrescentes ou você acha isso balela também? 2 pontos. O primeiro é que eu acho que a gente tem, novamente, para quase todo modelo, a resposta vai ser sempre que a gente tem pouco tempo de amostragem aqui para observar, né? Porque a gente teve 3 ciclos de retorno decrescente, que os próximos 50 vão ser da mesma forma, né? Porque, obviamente, a gente vai ver outras. Daqui a gente não sequer nem sabe quando
a própria mineração de Bitcoin deixar de existir, a gente estiver funcionando somente através de taxa de mineração, como é que vai funcionar a precificação do Bitcoin, como é que vai funcionar a própria estrutura da rede. Então tem uma série de coisas que a gente não sabe para dizer que os retornos do Bitcoin vão ser similarmente dessa forma. E outra coisa, justamente, se a gente achar que o retorno do Bitcoin é decrescente, a gente está querendo dizer que o nível de demanda e entrada de capital, ele está sendo uma constante ou numa variação exponencial fixa, né? Então a gente está subindo em determinada forma e a gente vai continuar subindo dessa determinada forma na mesma forma no futuro, né? E novamente a gente não sabe se essa demanda vai se manter desse mesmo padrão de crescimento que a gente está vendo. Eu acredito, na minha perspectiva, eu já tinha falado sobre isso, é que a gente vai ter um crescimento mais forte na demanda do Bitcoin em algum determinado momento e depois vai ficar flat. Então, eu não acredito nessa teoria de retornos decrescentes ainda. Eu vou precisar ver mais ciclos para ver se isso vai se perpetuar, se essa demanda vai continuar da mesma forma, mas atualmente eu acho difícil só olhar esse histórico do Bitcoin e já bater o martelo dizendo que o próximo retorno vai ser menor e depois o próximo vai ser menor. Se nós tivemos Estados Unidos fala que a partir de amanhã eles vão utilizar dólar e Bitcoin. Alguém consegue precificar esse tipo de notícia saindo no jornal e os Estados Unidos, a maior economia global, utilizando Bitcoin e dólar, como El Salvador fez? El Salvador é um país pequenininho, não chega nem perto das grandes economias que a gente tem. Agora imagina títulos públicos norte-americanos sendo precificados em Bitcoin. Que tipo de demanda a gente conseguiria ter ao redor do planeta para ter esse tipo de ativo, para ter esse tipo de demanda no Bitcoin? Não tem como precificar isso, né? Então a gente não sabe ainda quando a gente vai ter um aumento mais exponencial na demanda. Ou se em determinado momento a gente tem um período muito forte de 10 anos de guerra. E aí a gente não consegue mais ter a facilidade de uso de internet que a gente tem aqui. Transações de Bitcoin começam a ser muito mais complexas de serem executadas, porque a gente não tem mais linhas de internet. Eu estou teorizando aqui cenários, né, tanto positivos quanto negativos que podem impactar nessa demanda e que eventualmente poderão impactar nesse retorno aí, que pode ser decrescente ou em determinado momento pode voltar a ser crescente de novo. Estava no mudo. Boa, vou dar minha resposta sobre isso, mostrando também algumas imagens e puxando para o modelo que, para mim, é um modelo mental e não matemático, mas que eu mais acredito. Para começar a estruturar o pensamento, isso aqui é um modelo do Rational Root que mostra quanto de Bitcoin entrou em circulação a cada ciclo do halving e quando os Bitcoins estavam sendo absorvidos em média. A gente vê que no último ciclo, no ciclo passado, foi a primeira vez que mais Bitcoins eram absorvidos do que estavam entrando em circulação. Se você imaginar essa tendência como constante, e foi o que o Rational Root fez, em algum momento a gente vai ter muito menos Bitcoin em circulação. O que é um modelo que na minha cabeça faz sentido, porque você precisaria pegar aquelas métricas on-chains de a pressão de demanda, sabe, a quantidade de compra que os hodlers até 10 Bitcoins têm feito sei lá, desde 2020, 2019, sabe? Teve uma mudança de comportamento e os hodlers de longo prazo cada vez mais são dominantes na rede versus o pessoal que usa Bitcoin como, sei lá, na exchange, trade, troca, sabe? Oferta em circulação. Junto a isso, tem um dado interessante, que é o dado da... Cadê? Tá aqui. Que é como se comportaram as ações de tecnologia nos últimos tempos. E para mim isso é interessante porque isso aqui, no fundo, é o começo da introdução do modelo que chama Stock to FOMO, que para mim é um modelo mental. Ou seja, lá mostra que o que o Rational Root mostra é que a escassez do Bitcoin vai começar a ser sentida agora. No fundo, a gente ainda não sentiu escassez porque mais moedas estavam entrando em circulação do que estavam sendo absorvidas. Isso aqui, a ideia é mostrar o que acontece com as ações de empresas quando certa tecnologia está sendo adotada, está no processo de adoção.
E aí a adoção da internet pode ser simulada com o comportamento do Google aqui da Netflix, aqui da Apple, aqui da NVIDIA. NVIDIA é antes de todo mundo de inteligência artificial, né? Aqui da Microsoft, aqui do Facebook. E detalhe, isso aqui, o gráfico, o eixo de baixo está plotado de acordo com o que seria no Bitcoin, mas o desempenho da ação está nos últimos 20 anos. E aqui o que seria da Amazon. O pessoal pega todas essas ações, coloca elas junto aqui e modela uma curva, e junto dessa curva põe o preço do Bitcoin. De novo, o passado não tem nenhuma obrigação com o presente, com o futuro, essas análises são só modelos mentais, etc, etc. Por isso que eu não gosto justamente de pessoas que analisam isso aqui friamente e falam, não, o Stock to FOMO vai ter a inversão em 2025 e em 2030 as Fiats vão morrer porque olha essa tangente hiperbólica que a gente consegue construir. Isso eu descarto totalmente. Mas o pensamento de que o Bitcoin é uma tecnologia que está tendo uma curva de adoção, essa curva de adoção segue um efeito de rede similar com o da internet e que a tendência é ele aumentar ao longo do tempo. Quando vai acontecer isso, eu não sei. Mas isso significa que vai ter um grande aumento de demanda e a escassez da oferta em circulação vai ser cada vez maior. Para mim, ele sim desenha esse modelo que eu vou fazendo. Desenha esse formato de curva, que é o formato de curva que o Stock to FOMO diz. E aí, pensando ainda em modelo mental, que para mim o Stock to FOMO é muito mais um modelo mental do que um modelo matemático, é aquele devagar, então, de repente. E esquecendo tudo que a gente falou sobre escassez, está começando a ser sentido agora sobre demanda, a gente pode só entender esse desenho. Esse desenho também mostra, na minha opinião, que os retornos não podem ser decrescentes e que o desenho mais possível para o preço do Bitcoin no longo prazo, de fato, é o desenho do Stock to FOMO. Para quem entende esse desenho, é basicamente o M2 dividido pela emissão do Bitcoin, ou seja, a emissão de algo que tende ao infinito dividido pela emissão de algo que é assintótico, é algo que tem um limite e não passa dele. Para mim, é só entender isso aqui, que no fundo você entende o Bitcoin e que no fundo você entende que os retornos não podem ser decrescentes no longo prazo. Tipo, acreditar em retornos decrescentes, que nem o modelo do arco-íris, que nem os outros modelos, na minha cabeça, significa que você não entende que as Fiats estão colapsando. E aí eu sei que você tem um tempo limitado, você tem mais 4 minutos, então eu queria só pegar o que você pensa sobre essa questão do Stock to Flow, Stock to FOMO, quebrar para cima. Porque assim, para mim é isso, todos os modelos tendem a quebrar para cima, porque vai ter uma pressão de demanda que a gente ainda não viu paralelo, no momento que a escassez da oferta vai estar maior do que nunca, e a gente nunca viu a escassez real do Bitcoin, porque sempre estavam sendo emitidos mais Bitcoins do que estavam sendo absorvidos. Ao mesmo tempo, o M2, a liquidez vai aumentar exponencialmente com o tempo, e a emissão de Bitcoin não. Então, sei lá, no fundo, eu acredito nesse modelo mental que é o Stock to FOMO, sem comprometimento com 2030, mas com essa tendência de devagar, então, de repente. O que você pensa disso tudo? Eu concordo bastante com isso daí, é muito daquilo que eu tava explicando. Meu próprio modelo mental também é bastante assim, né? Eu acredito que a gente ainda não viu essa demanda crescente do Bitcoin. Eu acho que ela foi gradual por enquanto, a gente ainda não chegou no Sudden, né? A gente ainda não chegou naquele momento onde vai ter de fato uma corrida por Bitcoin por conta de algum evento ou alguma coisa que mostre, escancare para as pessoas de que a moeda fiduciária ela é um completo artimanha do próprio Estado para mover capital de baixo para cima, né? Então, quando ficar mais escancarado isso daí, a gente vai ter essa corrida no Bitcoin. Eu acredito que isso vai acontecer eventualmente, e é por isso que o meu modelo mental é muito de que a gente vai atingir esse pico de demanda em algum momento, e a gente só vai estabilizar depois. Talvez a gente possa ter um retorno decrescente depois que a gente conseguir atingir essa estabilização, mas não antes dessa estabilização. E a gente ainda não está na estabilização, e eu não acredito que ela venha
agora. Eu acho que ainda vai levar uns bons anos até que a gente consiga, de fato, atingir todo o potencial e aqui, novamente, capturar todo aquele prêmio monetário que a gente estava falando, que não é pouco capital, é muito capital, então ainda falta fluir muito mais do que a gente viu atualmente, e aí sim, quando a gente chegar lá no futuro, não sei quando vai ser esse futuro, não tenho como saber, é impossível precificar quando vai ser, mas nesse futuro, aí sim a gente vai ter estabelecido todo o potencial que o Bitcoin vai conseguir ter, ele vai ter estabelecido, e aí sim a gente provavelmente vai continuar subindo, mas vai continuar subindo numa taxa muito menos do que esse período de expansão mais significativa. E até mesmo quando você observa a curva em gráfico linear, ela é em J, porque na economia básica também com um limite de emissão, né? E aqui observando o gráfico de oferta e demanda, com uma oferta fixa, a tendência do preço é chegar em determinado momento e ela esticar para cima, porque ela vai se aproximar muito do limite de emissão da oferta, né? Só que isso é uma verdade, só que eventualmente essa verdade ela vai ser vai atingir o seu mercado endereçável, que é o que a gente costuma falar, né? Eventualmente o Bitcoin vai atingir o seu mercado endereçável, que é praticamente todo mundo do planeta, né? Praticamente todo mundo que usa dinheiro é um mercado, é um potencial utilizador do Bitcoin. Nesse momento que a gente conseguir atingir isso aí sim a gente pode conversar sobre sobre retornos decrescentes, mas eu acho que essa conversa não está na mesa ainda, né? Ela vai só talvez os nossos filhos ou netos vão ter essa discussão novamente. Por enquanto, eu acredito que quem está fora do Bitcoin está perdendo ou está deixando passar todo esse conceito que é explicado nessas duas linhas aí que estão na tela aí para quem tá assistindo o vídeo, né? Boa, eu sei que você tem um limite de tempo, então só para complementar, no fundo, 100% de acordo é isso. Tem um momento que o Bitcoin ainda não atingiu todo mundo e, portanto, ele pode atingir cada vez mais gente e se expandir. Depois de um momento que ele saturar o mundo inteiro, a tendência é ele crescer de acordo com a produtividade da humanidade, porque ele já foi adotado 100% do tempo pelas pessoas, mas é isso, 100% de acordo. Cara, bom, eu sei que você precisa ir, então só agradecer sua presença, seu tempo, como sempre foi um prazer e uma aula. Aquele abraço e a gente conversa depois para gravar mais coisa. Com certeza, eu estou sempre à disposição. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo convite também. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. E é isso, obrigado aí para quem esteve nos assistindo também. Valeu, abraço.